Oi, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro. Veja os destaques da edição de hoje. Aluna é agredida dentro de faculdade de Pindamonhangaba. Obesidade atinge mais de 30% das crianças e adolescentes no Brasil. IPs colorem as ruas de São José dos Campos. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Hoje é sexta-feira e muita gente já começa a mudar o ritmo, né? Entra mais no momento lazer, tranquilidade, diversão e muitas vezes entra num novo cardápio também. No fim de semana as pessoas se permitem mais, né, gente? Tem muito especialista que defende que essas escapadas na alimentação não fazem mal, que fazem parte do que as pessoas tanto buscam, o famoso equilíbrio. O problema é quando os hábitos alimentares são ruins na maioria do tempo. Os adultos conseguem uma percepção maior sobre isso, conseguem se policiar muitas vezes, por mais difícil que seja, pelo menos na teoria, né? Mas as crianças precisam de um apoio maior para conseguir ter bons hábitos alimentares. E isso é fundamental para evitar um problema sério de saúde, a obesidade infantil. E você, quer alguma coisa? Tapioca com ovo? Fechou. Essa é a hora do lanche da tarde da Emanuela, de 7 anos, e do irmão André, de 15. Os dois têm se alimentado de forma saudável, sem industrializados e mais comidas de verdade, como frutas e legumes. Arroz, feijão, frango e banana, porque a gente fica mais saudável para o nosso corpo. O filho mais velho chegou a ficar com sobrepeso, por isso as coisas por aqui tiveram que mudar. Porque o André foi fazer uns exames, eu comecei a passar no nutricionista, ela pediu uns exames, e aí no exame deu obesidade 1. Aí eu falei, putz, começo para diabetes e tal, e aí eu comecei a pirar, né? E nessa que eu pirei, eu comecei, e agora? Porque eu não entendo o que é carboidrato, porque hoje eu sei que brócolis, você comer muito, também tem carboidrato, mas é bom. Só que é bom quanto, sabe? E entender essa dosagem, eu falei assim, e agora? Então eu comecei a ter um pouco mais de equilíbrio, sair do desespero, não olhar o negativo, né, da obesidade e tal. E aí eu comecei a ressignificar com ele muitas coisas que, filho, isso não é bom pra gente. Ela até compra chocolate, salgadinho, refrigerante, mas fica de olho para evitar exageros. E aí uma coisa que a nutricionista ensinou para mim, e eu fiz, meu marido ficou doido comigo. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha trazido um monte de doce. Eu joguei tudo fora, não doei, eu joguei fora. Porque ele falou, mas por que você não deu? Eu falei, porque o que eu não quero para mim, o que não é bom, eu não quero para o outro. E dói no coração, porque é uma coisa que eu gostava muito, sabe aquela bolacha, Oreo e tal? Foi tudo pro lixo. E aí eu não comprei mais. Não vou dizer que eu não compro nada, mas ao invés de eu comprar 3 caixas de chocolate, eu compro uma. Ou então eu compro uma barra de chocolate. Eu não tirei tudo, eu diminuí. A obesidade é uma doença que tem várias causas, como alimentação inadequada, falta de exercícios físicos e até causas emocionais. E nas crianças obesas, o risco de desenvolver doenças crônicas mais cedo aumenta. A obesidade infantil hoje em dia ela já tem aumentado, então nos últimos anos já é um problema de saúde pública e essa criança no futuro ela vai crescer e pode ser que ela já tenha outras doenças, diabetes, hipertensão, colesterol alterado e lá no futuro este adulto que era criança já vai ter todas essas doenças. Então é muito problema que a gente precisa já tratar. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, o número de crianças obesas deve aumentar em mais de 60% até 2030. Para evitar que essa projeção se torne realidade, os pais, assim como a Fabiola, que a gente já conheceu na reportagem, precisam entrar em ação, mudando não somente a rotina do filho, mas da família inteira. Porque querendo ou não, quem vai comprar toda a comida dessa criança são os pais. Então é conscientizar os pais, para os pais entenderem o que está acontecendo e a partir deles a gente fazer uma refeição balanceada para essa criança em si.
O ideal a gente sempre tem que pensar numa criança de obesidade infantil é diminuir a quantidade de farinhas que a gente está colocando dentro dela e, consequentemente, alto consumo de industrializados. Então, todos aqueles alimentos com muito açúcar ou muitas farinhas vão ser prejudicial. Então, nada mais que a gente precisa de uma alimentação clássica, baseado com frutas, legumes, verduras e alguns iogurtes também fazem parte dessa alimentação. Sua casa, a criançada come de tudo, é tranquilo você montar um cardápio o mais saudável possível ou você tem dificuldade porque sua criança é mais restritiva, hein? Me conta pelo 997524005 e participa do TH Mais Notícias. Você sabe que eu adoro ouvir a sua opinião e ler a sua mensagem aqui no nosso telão, né? Enquanto você me escreve, presta atenção no que aconteceu. A Polícia Militar apreendeu uma dupla de traficantes em Caçapava. Hoje quem participa ao vivo do TH Mais Notícias é o Matheus Andrade. Matheus, boa noite, bem-vindo. Oi Marcela, boa noite para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, o BAEP prendeu na tarde de ontem, em Caçapava, no bairro Jardim Esperança, 2 mulheres por tráfico de drogas. Os agentes informaram que realizaram buscas pelo bairro e localizaram essas 2 criminosas por volta das 3 horas da tarde. Junto a elas, os agentes também encontraram diversos tipos de drogas, como maconha, crack, cocaína, dinheiro em espécie e também os próprios registros, a contabilidade desse tráfico de drogas. Ao todo, as drogas apreendidas somam quase 2 quilos. Olha só, as apreensões foram de 703 porções de maconha, 119 porções de ice, 117 pedras de crack, 45 porções de cocaína e também o valor do dinheiro em espécie foi de R$ 346. Diante desses fatos, a polícia solicitou prisão dessas mulheres. Elas permanecem à disposição da justiça. Marcela. Participação, viu? Boa noite para você, até mais tarde. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante ao tentar fazer um saque de alto valor em uma agência bancária na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí você me pergunta, mas e aí, Marcela, o que tem esse caso a ver com a nossa região? Por que você está falando disso? É que, segundo a polícia, gente, o homem usou o documento digital falso de uma pessoa que mora em Taubaté. Com os dados, ele retirou da conta dessa vítima de Taubaté R$25 mil. Segundo a polícia, o golpista fez as retiradas em diferentes dias para não causar suspeita. Mas a vítima percebeu que havia algo de errado, de muito errado na conta e acionou o banco. O suspeito foi preso e o dinheiro recuperado. Um homem de 57 anos foi preso em flagrante depois de denúncias de maus tratos a animais e por furto de um carrinho de supermercado. O caso aconteceu no bairro Vila Santa Fé, em Taubaté, e a prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal. Esse suspeito, um homem de 57 anos, mantinha dentro de casa um cachorro em situações de maus tratos. Quando a Guarda Civil Municipal da cidade chegou nessa residência, o pessoal de cara encontrou esse cachorro em um espaço que media cerca de 2 metros quadrados. Ali o cachorro não tinha comida, não tinha água e o ambiente estava repleto de fezes. Dentro da casa, os guardas também encontraram um carrinho de supermercado. Esse carrinho, o suspeito dizia ter sido emprestado pelo gerente do comércio, versão que foi negada pelo estabelecimento. Esse carrinho foi apreendido e posteriormente devolvido a esse comércio. O curioso é que esse suspeito ele já era procurado pela justiça por crimes como sequestro e cárcere privado. Pois é, ele, claro, foi preso em flagrante por esses crimes, por ele já ter sido procurado e, claro, por maus tratos. A pena de quem comete maus tratos vai de 2 a 5 anos de reclusão. O cachorro foi resgatado e encaminhado à ONG Chico Patas, que também fica em Taubaté. Toda essa ação foi acompanhada pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal ali da cidade, eles que comprovaram essa situação de maus tratos e, claro, ajudaram para que esse suspeito de 57 anos, então, fosse preso. Volto com você aí no estúdio. Em Jacareí, um homem morreu ao cair do telhado de uma casa. Esse caso aconteceu no bairro Lagoa Azul 2. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 55 anos prestava serviço como pedreiro quando caiu do telhado de uma residência. Não se sabe as circunstâncias exatas da queda.
O SAMU compareceu no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Jacareí. Ele teve um sangramento encefálico e infelizmente veio a óbito no hospital. Isabela Toches para o TH+ Notícias. Que tristeza, né, gente? Você que é de Jacareí e tem um cachorrinho ou um gatinho, fique atento. Agora o agendamento para vacinação do pet contra a raiva ficou mais fácil. Marcela, agora os pais de pet podem ficar mais tranquilos e fazer tudo com agilidade pelo aplicativo. Vamos entender melhor então com o Daniel Freitas, que vai explicar como que funciona, porque é fácil, mas o pai de pet precisa ter atenção nesse aplicativo, certo? Perfeitamente, Beatriz. Hoje o Jacareí disponibiliza então no nosso aplicativo Fast Cidadão uma bolachinha lá, Vacine Seu Pet, para vacinar contra a raiva, né? Muito importante vacinar seu pet e segurá-lo dessa doença que é uma zoonose, inclusive transmitida para o ser humano e que pode causar paralisia cerebral, né, neurológica, inclusive levando à morte com paralisia respiratória. Então é muito importante a gente vacinar o nosso pet para não transmitir nenhuma doença para o ser humano, né? Esse aplicativo é muito simples, né? Então ele está lá na nossa plataforma do Fast Cidadão. É uma bolachinha que você vai clicar, vai fazer todo o cadastro seu, né? E também do seu animalzinho, né? E a partir disso é liberado então nossos 5 setores que é feito a vacinação, inclusive o Parque da Cidade, que é feito aos domingos, das 9 ao meio-dia. Então procure o melhor posto para vacinação e vacine seu pet. Daniel, obrigada pelas informações. E olha só, Marcela, é super fácil, então não tem mais desculpa para os pais de pets que moram aqui em Jacareí. Baixe o aplicativo, preencha o formulário e leve seu pet para vacinar, é muito importante. Eu volto com você aí no estúdio. Boa, Bia, boa dica. Um golfinho foi encontrado morto na praia do Camaroeiro, em Caraguatatuba. As causas da morte ainda serão investigadas. E o Instituto Argonauta disse que o animal era uma fêmea adulta de aproximadamente 110 quilos e 2 metros de comprimento. A equipe reforça a importância de ser chamada assim que alguém avistar um animal marinho, vivo ou morto na praia. 6h42, vamos até Brasília com o correspondente Rafael Tebas. E aqui em Brasília, o projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês avançou nas negociações e pode ser votado e até aprovado nestes próximos dias ou na próxima semana. Eu lembro a vocês que o texto desse projeto prevê a isenção total do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e também uma isenção, um desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$5.000 e R$7.350. Portanto, evidentemente, sim, é uma proposta que pode agradar a milhões de brasileiros espalhados aqui pelo território nacional. Então, fica essa expectativa desse projeto, porque ali parlamentares que compõem a chamada base do governo estão pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, e isso deve ocorrer a votação, então, nestes próximos dias. Eu lembro também que o projeto foi já aprovado numa comissão especial e, portanto, falta apenas o aval aqui da Câmara, do plenário da Câmara dos Deputados. De Brasília, Rafael Tebas. Imagina você ir para a faculdade num dia qualquer e, ao chegar na instituição, ser agredida física e verbalmente. Isso aconteceu com uma estudante de Pindamonhangaba. Para piorar, ela foi agredida, segundo a polícia, pelo namorado da ex-cunhada dela. O motivo seria um conflito com o irmão da vítima. As marcas da agressão ainda estão no rosto da Maiara, de 24 anos. Ela é estudante de Direito e estava chegando na faculdade quando foi surpreendida pela situação. Era por volta das 7 horas da noite, quando a Maiara estava aqui, nessa praça, conversando com um amigo. Deu o horário da aula dela. Então ela caminhou em direção à faculdade, que fica bem aqui à frente. Foi no momento em que ela estava na rampa de acesso à sala de aula que ela foi surpreendida por xingamentos e golpes desse agressor. Nisso que ele começou a gritar, gritou bastante, falou que ia me pegar, gritando, a namorada dele chegou por trás dele, falou, me empurrou e foi afastando ele. Com isso, eu fui me defender, afastar ela. Quando eu fui afastar, ele me deu o primeiro soco, acertando o meu olho. Foi o primeiro. E aí o segundo, quando eu consegui empurrar ela, ele me deu o segundo. O segundo soco acertou o nariz, que eu acabei quebrando o dente. E foi essas agressões. Ele só parou porque um agente lá, que estuda lá, separou, imobilizou ele e recuou, fez ele recuar. Porque senão não sei o que daria.
O agressor teria um conflito envolvendo o irmão da Maiara. Mas ainda assim, ela não entende o motivo de ter sido vítima de um ato tão covarde. E a briga deles era com o meu irmão mesmo. Faz muito tempo que era essa briga, já era para ter acabado, mas veio uma cobrança porque faz 2 meses que eu estou na cidade. Até então eu não estava na cidade, então a cobrança veio para cima de mim agora por conta de eu estar na cidade, mas eu não tenho nada a ver com a briga. O suspeito é namorado de uma funcionária da instituição. A Maiara explica que ele conseguiu entrar com facilidade na faculdade, mesmo não sendo estudante ou funcionário. Ele entrou sem mais... Ele não é nada na faculdade. Ele não estuda, ele não trabalha, ele simplesmente entrou. E ele estava tão revoltado que ele entrou de capacete. Ele entrou de capacete, parou a moto no meio da rua e literalmente entrou sem mais nem menos. Eu não sei o que facilitou a entrada dele, se foi dela trabalhar, mas ele não tem nada a ver com a faculdade e qualquer um entra. Qualquer um entra. A faculdade não teria prestado nenhum suporte à Maiara, mesmo depois da situação. O homem responsável pelos golpes no rosto da vítima foi embora depois da agressão. Eu estava entrando sozinha na aula, então assim, fiquei sozinha. Quem me abraçou assim da ideia foi as meninas e os meninos que viram o que aconteceram, porque eu fiquei sozinha, não me prestaram socorro, não me deram um gelo para colocar no rosto, não me deram um copo de água para tomar, não me acalmaram, só falaram que eu estava causando tumulto. Mas assim, eu tinha acabado de ser agredida dentro da faculdade, então acho que faltou aquele apoio também emocional e físico também, um gelo, um copo de água, talvez faria um pouco de diferença. O advogado que acompanha o caso conta que trabalha para responsabilizar os envolvidos. Primeiro foi feito o BO, né, corpo de delito. E daí foi pedido medida de proteção para ela, né, para que ele não chegue mais perto dela. E agora vamos entrar com as medidas judiciais cabíveis, né, contra a faculdade, que teve omissão, negligência, falta de segurança, né, porque o rapaz entrou lá à vontade, não é funcionário, não é aluno nem nada. E contra a ex do agressor, que ofendeu ela, então é injúria, calúnia, difamação, ele também por isso, e mais a agressão contra ela, né? Agressão contra a mulher e que inclui a Lei Maria da Penha. Para a Maiara, além das marcas no corpo, tem também a marca dentro da cabeça, uma marca que tem afetado a rotina dela. Fica difícil da gente frequentar a faculdade, muita gente relatam também que estão com medo, muitas mães entraram em contato comigo falando do medo de entrar por conta da falta de segurança na faculdade. Tem um porteiro que fica lá na frente, mas assim, simplesmente dando boa noite. Se você é aluno ou não, qualquer um entra. Nós entramos em contato com a faculdade, mas até o momento não tivemos retorno. No próximo bloco tem uma entrevista aqui no estúdio sobre um tema muito importante, mas muito pouco falado. Saúde sexual na terceira idade. Vem crescendo muito o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. 6h48, eu volto já. Hoje, 9 da noite. Irmã. Em meio a mais uma tragédia. Você é bem-vinda. Pra mim tá claro quem você prefere que fique aqui. Os conflitos continuam. Primeiro a minha mãe e depois você. E a desconfiança só aumenta. Algo me diz que você está por trás da morte dela. Hoje, 9 da noite. As filhas da Senhora Garcia. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. O Serra Mar Shopping apresenta o evento Tilt Brush by Google. Desenhe no ar com luz e cor. Um evento gratuito. De 14 de agosto a 14 de setembro, vem viver essa experiência.
O Novotel São José dos Campos é o seu ponto de partida para viver a cidade com conforto e praticidade. Com estrutura completa de lazer, piscina climatizada, sauna, academia e quadra de beach tênis, aqui você relaxa e aproveita ao máximo cada momento. O restaurante Base Barbecue by Novotel oferece cortes especiais, pratos saborosos e a tradicional feijoada aos sábados. Bem localizado e com fácil acesso ao litoral e à Serra da Mantiqueira, o Novotel é ideal para sua viagem ou evento. Novotel São José dos Campos, sua melhor escolha na região. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Olá pessoal, sou Vanessa Silveira. Eu sou Felipe Tamegão. Eu sou Patrícia Kogaki. Somos o Pode Neurar, seu novo programa de entretenimento. Nós vamos conversar sobre neurociência, empreendedorismo e comportamento. Todo sábado, 12h45, aqui na TH+ SBT. Esperamos você! Nós estamos na Semana Mundial da Saúde Sexual e eu tenho um dado bem preocupante para dividir com vocês. Na última década, os casos de HIV em pessoas com mais de 60 anos cresceram mais de 400%. E esse é um assunto que precisa ser discutido para que a informação ajude na conscientização. Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui ao vivo no TH+ Notícias com a ajuda da doutora Alana Menezes, que é geriatra aqui em São José dos Campos e pode nos ajudar a levar essa conscientização, né, doutora? Bem-vinda, boa noite. Mais difícil, né, da gente falar. Pouco falado, mas que precisa ser falado. Exatamente. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Doutora, quando os filhos iniciam a vida sexual, alguns pais conseguem conversar com os filhos e trazer essa proximidade. Mas o contrário, eu acho que dificilmente acontece. Dificilmente um filho vai chegar para o pai e falar: pai, vem cá, vamos falar sobre a sua vida sexual. Como é que a gente, então, leva essa conscientização? É falando abertamente sobre um assunto? Eu acho que é importante a gente puxar isso, porque os idosos, as pessoas estão envelhecendo, cada vez o maior número de pessoas acima dos 60 anos, e eles estão ativos, estão no trabalho, estão no turismo, e também estão nos bailes, namorando, estão ativos sexualmente também. Só que é uma geração que não era do uso do preservativo, como na década de 80, 90, que teve aquela propaganda em massa para prevenir o HIV. Então é importante que a gente traga essa informação de que existe um risco, sim, e uma forma de se prevenir, né? Que é o preservativo. O preservativo ele não serve só para prevenir uma gravidez, mas também para prevenir a infecção com HIV. Eu estava lendo uma declaração do Ministério da Saúde falando sobre isso. Alguns idosos acabam relaxando porque a mulher fala: eu não tenho mais risco de engravidar, então tudo certo, não me cuidar tanto que eu não vou engravidar. E não basta pensar assim, né? E as campanhas, Marcela, se a gente for pensar, como é que é a campanha do HIV? Eu sempre lembro de 2 jovens no carnaval, né? Ninguém inclui essa população, como se fossem todos casados, com uma relação estável, sem estar passeando, namorando outros parceiros, né? Então é importante que a gente traga isso à tona, né? Que as campanhas precisam também incluir esse grupo essa população que é de risco para a infecção. Se a gente não falar mais sobre isso, a chance de aumentar esse índice, que é alarmante, mais de 400% na última década, isso pode continuar crescendo. Por que aumentou, né? Por que além disso, né, é o envelhecimento populacional, o número quadruplicou, mas a população idosa também, né, dobrou de tamanho. Hoje nós já somos mais de 15% de idosos, daqui a pouco é mais de 20%, 25%, e eles estão por aí, né? Então é importante a gente entender que é uma população que ela tem que estar inclusa, inclusive nessas campanhas também. E temos as tecnologias, né? Temos os aplicativos de relacionamento, existem as famosas pílulas azuis, que às vezes a pessoa o homem, né, para ajudar na atividade sexual do homem, ele não estava ativo, mas de repente com o desenvolvimento da pílula azul, ele voltou
a realizar, né, voltou à sua prática sexual. Então é fundamental que a gente pense, lembre dessa população com carinho. E é importante que eles estejam, né, ativos, que eles sejam felizes, façam o que gostem, mas com cuidado. Porque o HIV pro idoso, ele também tem outros riscos, né? Ele não é, se um idoso for contaminado, ele não tem só HIV. Ele também já tem a pressão alta, o diabetes. Ele tem as outras doenças. Então o HIV no idoso, ele acaba sendo mais grave. Pode agravar. Fora o risco do tratamento, né? Da mesma forma, hoje o HIV, além disso, além das novas contaminações, eu também tenho as pessoas que já eram portadores do vírus, porque hoje o vírus do HIV, ele já não é mais aquela sentença de morte, né? Hoje em dia a gente também considera o HIV como uma doença crônica. Hoje existem remédios muito bons para controlar e não tem mais a AIDS, que era o que matava, e essas pessoas também estão envelhecendo, né? Então nós temos tanto novas infecções como também o envelhecimento do próprio portador do vírus. Tá vendo porque é importante a gente falar sobre isso? Eu sei que é um assunto delicado. A gente às vezes não está acostumado a ouvir falar sobre isso na televisão, nem nas campanhas, como a doutora falou, mas é um assunto que precisa ser tratado com muito respeito, com muita informação confiável, para que todo mundo consiga se conscientizar e evitar problemas. Os mesmos problemas que a gente fala tanto na população mais jovem, é importante que 60 a mais também se preocupe com isso, quebre algumas barreiras, alguns tabus, o preconceito de usar talvez um preservativo para poder ter bastante saúde em todos os sentidos, né, doutora? A gente fala de atividade física, alimentação e também tem que cuidar disso, né? Verdade. Hashtag fica a dica, hoje é sexta-feira, sejam felizes, mas se cuidem, por favor. Doutora, muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui, eu agradeço, venho sempre com prazer. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. 7 horas não, ainda não, 6h56, estou acelerada, né? Tô querendo sextar, minha gente, mas calma que ainda tem muito pela frente. 6h56, eu vou te mostrar como é que ficam as temperaturas até segunda. Quem acompanhou o TH Mais Notícias durante... Não sou só eu que quero sextar, não, peraí. Enquanto vocês acompanharam durante a semana aqui o jornal, vocês devem se lembrar que os meteorologistas soltaram um alerta sobre queda nas temperaturas hoje. Pelo jeito, a queda nas temperaturas e a previsão de chuva vem só no fim de semana, porque o INMET diz que na segunda os termômetros voltam a subir. No sábado, em São José, a máxima não deve passar dos 23 graus e tem previsão de chuva à tarde e à noite. No domingo, os termômetros variam entre 13 e 25 graus. Na segunda, o sol volta a aparecer e a máxima sobe para 31 graus. 28 é a máxima esperada para amanhã em Lorena. No domingo, a máxima fica em 27 e na segunda fica em 29 graus. Pode ser que chova amanhã à tarde no litoral. Em Ubatuba, os termômetros no sábado sobem até a marca dos 22 graus. No domingo, até a marca dos 23 e na segunda, até a marca dos 29. Fechando nosso giro, vem Campos do Jordão com máxima de 23 no sábado e de 22 no domingo e na segunda. Você se lembra do seu primeiro emprego? Foi na área que você atua até hoje? Ou foi algo só para você começar a trabalhar, ganhar dinheiro e depois você acabou seguindo outros planos? Muitos estudantes encontraram no chamado Food Service uma oportunidade para começar, mas muitos não querem fazer carreira ali. A Andressa foi contratada recentemente nessa lanchonete de fast food que fica em Jacareí. Por aqui ela é responsável pelo atendimento ao público e também faz a montagem dos lanches. Como atendente eu faço tudo, né? Limpeza, organização, data, tudo certinho. Querendo ou não, é um dos únicos lugares assim que emprega a gente jovem, que muitos lugares querem experiência, querem gente que já trabalhou na mesma área. De acordo com especialistas, o food service normalmente é a porta de entrada no mercado de trabalho para os jovens. Muitos deles começam a carreira aqui. De acordo com o levantamento, 70% das pessoas em escala global enxergam esse mercado como sendo transitório. A questão como se fosse um trampolim ali. A pessoa ela entra porque é importante que o empresário saiba, tenha consciência disso, que ninguém tem um sonho de trabalhar numa escala 6x1, ganhando um salário ali quase o mínimo para o resto da vida. Então ela usa aquilo ali como se fosse uma escada mesmo, para poder dar a primeira oportunidade dela, depois ela começa a pagar ali o curso superior dela, enfim, um curso técnico e começa a melhorar na carreira.
No ramo dos restaurantes há 12 anos, o Robson sente uma grande dificuldade de contratação duradoura. Ele acredita que o baixo salário e a alta carga de trabalho são motivos que fazem os funcionários procurarem outros empregos. Porque é um salário relativamente baixo, né, para eles estarem iniciando aí, né. Estou há 12 anos nesse mercado e eu acho complicado fazerem carreira nisso, né. O máximo chega a gerência, mas quando estão começando ali a pegar o jeito e aprender todo o trabalho, eles acabam arranjando algo que seja mais interessante, né? Para esse especialista, os jovens devem usar essa oportunidade como um trampolim para conseguir fazer cursos e se profissionalizar. Quando sim é uma família que é um pouco mais vulnerável, não tem aquele exemplo dentro de casa, eles acabam indo para esse mercado e depois eles ampliam também a visão e costumam sim a olhar o mercado de uma outra forma, pensando em crescimento de carreira, o que não tem dentro desse emprego também, que geralmente são restaurantes pequenos, lojas pequenas, e que no máximo que vai acontecer é um movimento ali de uma liderança e acabou. Então por isso que eles têm que também pensar em olhar a longo prazo. Mas sim, se tiver oportunidade eu vou sim na minha área. A gente sempre está em busca de boas oportunidades, de melhores oportunidades, mas o importante é a gente não ficar parado, né? Onde tem uma oportunidade bacana para a gente começar? Como é que a gente pode se especializar nisso? Às vezes a gente descobre uma área que não passava pela nossa cabeça e aí, ali na prática, a gente acaba vendo que a gente pode se identificar com aquela carreira, estudar, batalhar por promoções, ou às vezes não. É uma porta de entrada no mercado de trabalho que tem que ser bem aproveitada, valorizada e ser usada como um degrau para um próximo passo ainda maior. Não tem problema nisso, né? Quem nunca fez isso? Você já fez? Conta para mim sua história. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. É nesse número, para esse WhatsApp, que você tem que mandar mensagem para cá, para que eu leia sua mensagem nesse telão aqui, como eu vou fazer com a mensagem da ou do... Ah, tchananã. Quero saber. Foi! Da Simone de Jacareí. Oi, boa noite. Tudo bem, Simone? Boa noite. Sou Simone de Jacareí. É muito bom assistir a esse programa. Deixa a gente muito informada de tudo. Parabéns e bom final de semana a toda a equipe do Jornal TH Mais Notícias. Abraços. Ô, Simone, a gente gosta disso, sabia? De diversificar, de falar de tudo um pouquinho. Porque a gente precisa estar bem informado sobre tudo, né? Então tem assunto de saúde, tem assunto de economia, tem assunto de mercado de trabalho, tem caso de polícia, tem tudo, tem troca de carinho, tem troca com o nosso telespectador e assim a gente vai construindo os nossos encontros de amigos com informação na tela da TH Mais SBT. Um beijo para você, boa noite e em nome de toda a equipe do TH Mais Notícias agradeço o seu carinho e a sua participação. Bora para mais uma mensagem agora da Eudreia de Pindamonhangaba. Boa noite, Marcela, seja bem-vinda à minha casa. Você é muito preciosa para Deus. Amém. Muito obrigada. Sinta-se abraçada e amada por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Abraços para todos do SBT, porque o SBT é 10. A Eudreia sempre fazendo um carinho nos nossos corações aqui. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe também, Eudreia. Um beijo para você. Mais uma mensagem agora do Francisco de Taubaté. Boa noite, Marcela Mesquita e toda a equipe da TV SBT. Tenham um ótimo final de semana abençoado, amém, para todos vocês aí e seus familiares. Igualmente para você, Francisco, um ótimo fim de semana, com muita tranquilidade, muita diversão, que você consiga recarregar as energias para segunda-feira começar com tudo mais uma semana. Um beijo e muito obrigada pela sua participação e pelo seu carinho de sempre. Mais uma mensagem agora do Jorge de São José. Boa noite, Marcela. Hoje é meu aniversário. Jura, Jorge? Feliz aniversário, então. Muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida sempre, viu? Que Deus te proteja e te abençoe. Muito obrigada por deixar a gente fazer parte de uma noite tão especial que é a noite do seu aniversário. Eu também faço aniversário em setembro, mas o meu demora um pouquinho. É só no dia 26. Um beijo, Jorge. Feliz aniversário para você mais uma vez. No próximo bloco, pessoal, a gente vai falar sobre a temporada dos ipês. Você já reparou quantos ipês estão colorindo as ruas? Tem algum bonito aí perto da sua casa que você já tenha tirado foto, por exemplo? Quer dividir comigo? Você sabe que eu sou a tia da planta, né? Não posso ver uma plantinha bonita, uma árvore florida que lá vou eu tirar uma foto. Se é assim também, manda uma foto de uma planta bem bonita. Se for ipê, que a gente vai falar na matéria, melhor ainda. 997524005 é o nosso WhatsApp. 7 e vai virar o relógio, virou. 7:04. Volto já. Hoje, 11h15 da noite. Filme inédito.
inédito. A brincadeirinha de vocês vai ser muito cara. Vão ter que desaparecer de Moscou por um mês. E o que era para ser uma viagem para se livrar dos problemas. Bom, então relaxa um pouco. Se torna uma luta pela sobrevivência. Paradinhos aí. Conversa com ele, a gente pode resolver. No limite do perigo. Hoje, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Ilhabela completa 220 anos. Um marco de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. Pelo 3º ano consecutivo, reconhecida com o Prêmio Governador Franco Montoro, na categoria fiscal. A Milclean se orgulha de fazer parte dessa trajetória, contribuindo diariamente para manter a cidade ainda mais limpa, organizada e acolhedora. Parabéns, Ilhabela, pelos 220 anos. A Alesp tá rodando o estado com as audiências públicas. Audiência pública aqui na região? Eu vou. Eu vou também. Eu vou cobrar mais saúde. Eu vou pedir novas estradas. Eu vou sugerir mais cursos profissionalizantes. Os deputados estaduais querem ouvir você. Confira o dia da audiência pública na sua região e participe. Sua voz faz a diferença e pode colocar suas demandas no orçamento de 2026. Vamos nessa? A Assembleia tá em todo lugar. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Valley Shopping, Piso Dutra. É Vero saboroso, é Vero Abratio. Atenção, criançada! Preparados para alegrias sem limites? Todos a bordo, pessoal? Sim! Aventuras do outro mundo? Histórias incríveis! No Mais Criança, a diversão não tem hora para acabar. O mais importante é se divertir. Final perfeito para um ótimo dia! Vem, vamos lá! Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Não deu a chance pro estagiário? O Gugu sempre foi muito criativo. Ele fazia acontecer as coisas. Até os domingos ficaram mais legais. Não tinha pra ninguém, ninguém segurava o Gugu. E a TV brasileira nunca mais foi a mesma. Todo mundo gritando comigo. Viva a noite! Lá com a massa. Não é pra qualquer um, não. Gugu, Toninho e Augusto, série original. Assista no Mais SBT. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Aos sábados, a partir das 9 da manhã, a sua programação tem muito mais informação e entretenimento. Saúde, beleza, jurídico, moda, arquitetura e muito mais. Tudo isso no Pra Você, a sua revista eletrônica das manhãs de sábado. Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz, Cabelos Bailu e Construtora Aia. Um professor de São José dos Campos foi condenado por estupro de vulnerável. A sentença foi divulgada agora há pouco pelo Ministério Público e quem traz as informações sobre esse assunto, mais uma vez ao vivo, é o Matheus Andrade. Matheus, bem-vindo de volta. Oi Marcela, boa noite novamente para você, para todos que nos acompanham aqui no TH+ Notícias. Um professor de um colégio particular de São José dos Campos foi preso pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável. O Ministério Público acabou de informar que após a defesa do réu apresentar recursos, a pena dele foi reduzida a 8 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável e mais 1 ano e meio de
prisão em regime semiaberto pelo crime de importunação sexual. De acordo com as investigações, esse professor enviava fotos íntimas para 2 alunas por meio de uma rede social na internet. À época dos fatos, essas garotas tinham entre 13 e 14 anos. Esses crimes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020. Além dessas fotos íntimas, o professor também chegou a beijar essas garotas dentro do ambiente escolar e também chegou a tocá-las sem consentimento. Diante desses fatos, o Ministério Público optou pela prisão desse homem a 8 anos de prisão, como eu falei, em regime semiaberto, em regime fechado, aliás, e mais 1 ano e 6 meses em regime semiaberto. A escola informou que assim que tomou conhecimento dessa denúncia, imediatamente demitiu esse professor por justa causa imediatamente. Marcela, volto com você aí no estúdio. Que situação lamentável, né? Eu só fico pensando na cabeça dessas alunas, claro, dos pais, da direção da escola que confia um trabalho tão importante que é de ensinar. Aí o homem vem e usa do ambiente escolar para chegar nas alunas e fazer esse tipo de coisa. Que bom que isso tudo foi descoberto, foi investigado e a gente teve o desfecho dessa história, que é a punição, que é a prisão desse professor. Matheus, obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Boa noite para você. O Matheus, ele conversou ao vivo com a gente aqui, pertinho da nossa praça do Jardim Aquários. Quem frequenta essa praça sabe que tem alguns IPs aqui que chamam a atenção. Ontem de manhã eu estava numa gravação aqui na praça e vi alguns IPs. Também tirei foto lá, porque eu adoro, sou tia da planta, você já sabe. E eu perguntei agora há pouco se você também tinha foto de IP, se estava chamando a sua atenção essas cores lindas dos IPs, né? Tem telespectador participando e eu quero ver a participação de quem mandou falando sobre esse assunto. Gisele falou, boa noite, esse IP amarelo é na igreja do Bairro Alto, distrito de Natividade da Serra. Tá maravilhoso esse IP e ainda deu esse contraste do amarelo com o azul da igreja. Arrasou na foto, Gisele. Obrigada pela sua participação. Mais uma mensagem da Patrícia de São José. Uau, tá cheio esse IP, hein? Ótima noite para vocês aí, Marcela, para você também. Deus abençoe, um ótimo final de semana para você. Amém, para você também. Olha esse pé, que coisa mais linda. Tá linda mesmo. Essa árvore tá maravilhosa. Você é aquela pessoa que quando tá andando pela rua, repara em plantas, em árvores, como eu e essas telespectadoras? Então, se você é assim, você já reparou que aqui em São José tem vários IPs maravilhosos, né? Nossa equipe também reparou e fez esse registro que você vai ver agora. De longe já dá para ver o grande movimento de curiosos para garantir uma foto no IP gigante. A árvore, que tem 38 anos, fica no Monte Castelo, zona central da cidade, e se tornou ponto turístico na última semana. A caminho do trabalho, a Rosemary não pensou 2 vezes em parar. Fiquei encantada, totalmente. A hora que eu vi, eu falei, nossa, que linda! Não tinha visto ainda uma assim. E olha que você roda a cidade inteira, hein? Inteira. Essa é a primeira que eu vejo assim. Aí tive que parar. Não dá pra ir sem tirar uma foto. Eu fiquei encantada, né? O amarelo, ele encanta a gente. Essas flores todas nesse mês de setembro, né? Que é o mês amarelo. E me encantou de vez. Eu fiquei apaixonada. Minha mãe gosta muito de amarelo. Até parei para tirar umas fotos para mostrar para ela mesmo. Me impressionou muito a consistência, né? É muito uniforme, é um floco. É difícil você ter uma árvore que é todo um floco de flores. Ô Lucas, e a árvore aí? Tá causando trânsito? Pior que tá causando mesmo, tá dando o que falar. Toda hora eu passo aqui, tem carro que para até no meio da rua aqui para tirar foto. A casa da Solange divide calçada com o IP. Há 13 anos que mora aqui, nunca viu a árvore florescer tanto. O ano passado ela não floriu, mas agora ela veio para reinar, veio assim maravilhosa. Mas é o primeiro ano que ela vem desse jeito. Nas redes sociais, o IP também tem feito sucesso. Uma postagem viralizou e chegou a mais de 107 mil visualizações. Os IPs amarelos são símbolos de São José dos Campos. Espalhados pela cidade são mais de 5 mil árvores, que começam a florescer em abril, podendo se estender até outubro, para fechar o ano assim, olha, com chave de ouro. Sabe, não tem como, não só eu e a minha família, mas quem passa aqui na rua, não alegrar o dia, sabe? Eu penso assim, que alguém pode passar aqui com algum problema, de repente de saúde, algum problema, mas a hora que passa aqui, Deus existe, sabe?
Oh, se existe! Existe também um carinho muito grande entre nós da TH+ SBT e o nosso público do TH+ Notícias. Hoje foi muito legal receber o Edmundo aqui na nossa redação. Ele veio retirar o presente que ele ganhou ontem assistindo e participando do TH+ Notícias. Ganhou uma cesta cheia de produtos da Comevap. Ele veio buscar com o netinho e ele me falou no meu Instagram que ele ficou muito feliz e que o netinho também adorou. Já dividiu com a bisavó, mostrou animado a cesta para a família. Que bom, Edmundo. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia ao longo dessa semana. Agora eu vou descansar no fim de semana, mas segunda-feira eu tô aqui e eu, claro, espero você aí, tá bom? Boa noite, bom fim de semana e a gente encerra o jornal de hoje com mais fotos de telespectadores que registraram os IPs amarelos. Boa noite, gente! Tchau!